Que o Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Muito bem, vamos conversar um pouco hoje a respeito da leitura que foi feita da Epístola, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, especialmente dos versículos 7 a 10. Os versículos 7 a 10, em que o apóstolo Paulo nos traz uma série de paradoxos da vida cristã. Mas o que seria um paradoxo? Professor? É uma figura de linguagem muito utilizada já na antiguidade, na literatura, na filosofia, que nos auxilia muitas vezes a entendermos explicações um pouco mais complexas, porque nem tudo é só uma coisa, às vezes é duas, às vezes é três, às vezes é quatro, ao mesmo tempo, não é? O mais fácil para nós entendermos o que seria um paradoxo é lembrarmos de exemplos. Alguém poderia citar um exemplo de um paradoxo? O gato de... Ixi, aí ele já vem com esse negócio. Não complica a minha vida, cara. Por exemplo, falo melhor quando emudeço. Seria um paradoxo. Tem uma música, a gente estava até lembrando dessa música esses dias aí com o Rodrigo. Tá ruim, mas tá bom. É um paradoxo. Aí ele explica, né? O refrão da música é assim, né? Tá ruim, mas tá bom e tal. Aí teve um acidente, sofreu um acidente de carro, tinha acabado de comprar o carro, tinha tirado da concessionária, não tinha nem pagado o primeiro mês de prestação, e aí não sobrou nada do carro. Mas aí eu lembro que ele ficou vivo, que nada aconteceu com ele. Tá ruim, mas tá bom. Esse é um exemplo de paradoxo. O paradoxo foi muitas vezes utilizado no texto bíblico por aquele que já foi apontado como o homem mais sábio de todos, o rei Salomão. E assim, Salomão usa bastante desse recurso lá em Eclesiastes. Ele diz, dentre outras coisas, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. E assim por diante. E no Novo Testamento, quem nós poderíamos apontar como aquele que mais fez uso deste recurso? São Paulo. O apóstolo Paulo, exatamente. Lá em 1 Coríntios 1, ele diz, o evangelho é loucura para os sábios. Em Romanos 5, ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E em 2 Coríntios 12, ele fala, quando sou fraco, então eu sou forte. Eu não tenho dúvida de que Paulo fez muito uso deste recurso porque era algo em voga no contexto helênico e também porque há muitas coisas que só podem ser explicadas por meio de paradoxos, porque são complexas. Neste trecho da sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele está sendo assim bem benevolente com os coríntios, que de modo geral, lá na sua primeira carta, ele pegou pesado com eles, porque precisava.
E aí na segunda carta, até o capítulo 10, parece que o apóstolo Paulo está trazendo uma reconciliação. Ele até fala, no final do capítulo 5, que Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus. E nos torna seus embaixadores e nos torna seus cooperadores. E aí o apóstolo Paulo começa a fazer uma série de prescrições para os cristãos lá de Corinto, mas que servem para nós hoje. Ele é muito enfático em apontar que todo cristão deve ter uma noção bem clara do que significa sermos seus representantes, sermos representantes de Deus, embaixadores e cooperadores dele na sua missão. E claro, o apóstolo Paulo faz questão de apontar que não é algo que podemos escolher. Uma vez cristãos, somos embaixadores, somos cooperadores. E não é algo que nós podemos deixar para amanhã, porque ele diz assim: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. E aí, para cumprir com o nosso chamado, o apóstolo Paulo fala a respeito da paciência que teremos que ter em meio às aflições, privações, angústias, açoites e prisões. Era algo que eles estavam vivendo na pele na época. Mas é algo que muitos também vivem hoje, se nós quisermos seguir o nosso cristianismo de forma autêntica e genuína. Precisaremos de toda a ajuda de Deus, da ajuda do Espírito Santo, da ajuda daquele que nos reconciliou com Deus. E aí, depois de falar tudo isso, o apóstolo Paulo faz uso exatamente dos paradoxos. Ele elenca 10 paradoxos da vida cristã. E talvez alguns a gente possa até assim ler e ficar com uma certa pulga atrás da orelha. Nossa, mas será que é isso mesmo? Vamos ver juntos se nós conseguimos trazer esses paradoxos para a nossa realidade. Lá no início, no versículo 7, ele está falando, entre outras coisas, ele já havia falado: em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, como embaixadores, como cooperadores, para que pelas armas da justiça, tanto possamos atacar, como possamos defender. Pelas armas da justiça, atacar e defender. E aí eu pergunto a vocês: atacar e defender quem? Ou do quê? Quais são os inimigos do cristão? Injustiça, perseguição. E isso acho que é uma consequência. O que o nosso pai luterano, Martinho Lutero, diz lá nos catecismos? O diabo, o mundo e a nossa própria carne. Estes são os nossos maiores inimigos, que nós não podemos esquecer jamais destes inimigos, porque eles estão a todo momento nos atacando. E o texto até nos sugere que nós devemos atacá-los, e não apenas nos defender. E como nós poderemos nos atacar e nos defender destes inimigos? O que vocês acham? Em Hebreus 4, nós lemos: a palavra é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada. A palavra, por meio dela, nós podemos atacar os nossos inimigos. Por meio dela, nós podemos nos defender. Lá em Efésios 6, quando o apóstolo Paulo fala a respeito da armadura que Deus nos proporciona: peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Segundo paradoxo: ser cristão implicará em honra e desonra.
honra e desonra. Como alguém pode ser honrado e desonrado ao mesmo tempo? Desonra diante de quem? Honra diante de quem? Desonra diante do mundo. O mundo que é avesso ao Evangelho. O mundo que não é favorável a quem segue Cristo. E honra diante de Deus. Honra por seguirmos o nosso Rei, por representarmos Ele. Honra diante de Deus, desonra diante do mundo. Terceiro paradoxo. Ser cristão significará infâmia e boa fama. O que está muito próximo, né? Nos parece aí da honra e da desonra. Em um mundo cada vez mais apegado às aparências, às redes sociais, parece que a infâmia e a boa fama aprofundam a honra e a desonra. Ostentar um status cristão, compartilhar mensagens bíblicas, testemunhar a fé em palavras e atos, acarretará em muitos círculos para nós uma má fama. Nós não seremos criminosos, nós não seremos desonestos, mas pelo contrário, seremos tratados como tolos, ingênuos, em um mundo cada vez mais malicioso. E se tratando ainda do nosso país, né? Conhecido pelo jeitinho brasileiro, terra da esperteza, muitas vezes a gente procurar fazer o que é certo, seremos chamados de otários. Ainda assim teremos uma boa fama também, por sermos cristãos, em outros círculos, e diante de Deus, seguramente. Seguir os preceitos de nossa fé não tem a ver com infâmia ou boa fama, mas em fazer o que é correto, independentemente de como ficaremos conhecidos. Quarto paradoxo. Ser cristão significará ser tido como enganadores e verdadeiros. Enganadores? Talvez lá no contexto de Corinto fosse simplesmente pelo fato dos cristãos não poderem ostentar a sua profissão de fé, muitas vezes. Eles tinham que se reunir escondidos em muitos contextos da época. Em nosso mundo, em nosso contexto, ser taxado de cristão pode não ser algo assim tão popular. Em muitos lugares ficarão com receio da gente. Ixi, lá vem um cristão ainda. Toma cuidado. Claro que nós temos exemplos de cristãos hipócritas, né? E que muitas vezes aqueles que procuram seguir o que é correto pagam por aqueles que não o fazem. Mas acima de qualquer opinião existente em nosso mundo, ser cristão implicará em ser verdadeiro, falar a verdade, seguir a verdade, custe o que custar, encarar a verdade de frente, e por vezes até mesmo perder com isso. Quinto paradoxo. Ser cristão significará ser desconhecido, mas ao mesmo tempo ser bem conhecido. Parece ser algo bem próximo ali da infâmia e da boa fama também, né? Mas nós poderíamos até lembrar de um exemplo aí que aconteceu recentemente, né? Alguém, uma personalidade famosa aí que morreu e ficamos dias acompanhando. E este ser, né, que nós não queremos e não podemos julgar, mas que era reconhecido por inúmeros pecados. E quando alguém morre e que é um cristão digno, não existe nenhuma nota muitas vezes que aparece. Então muitas vezes as boas ações empreendidas por cristãos, por outro lado, falarão mais alto do que o seu próprio nome. Mas é claro, evidentemente que para Deus fama e prestígio não tem importância.
diante dele cristãos e ímpios, bem como benfeitores e malfeitores, todos são conhecidos. Deus conhece a todos. Deus sabe o que todos fazem. Sexto paradoxo. Como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos. Morrendo todos estão, né? Os cristãos não são diferentes neste aspecto. Por outro lado, por sermos pessoas que possuem a esperança no porvir, poderemos estar no leito de morte e estarmos tranquilos, na certeza de que há algo muito melhor nos aguardando. Enquanto que muitas pessoas poderão ter tudo do bom e do melhor nesse mundo e não estar vivendo, apenas morrendo. Sétimo paradoxo. Cristãos estarão como castigados, porém não mortos. Sabemos que os cristãos da igreja primitiva muitas vezes foram açoitados por sua fé. Sofreram agruras, perseguições na própria pele. E ainda hoje muitos cristãos sofrem semelhantemente no mundo. Alguns estão sendo presos, torturados. São apenas mortos que respiram diante do mundo. Mas diante de Deus, tais pessoas nunca estiveram tão vivas e tão próximas da verdadeira vida. Oitavo paradoxo. O cristão estará entristecido, mas ao mesmo tempo sempre alegre. Pode isso ou não? Entristecido e ao mesmo tempo sempre alegre. Como isso? Quando nós olhamos para a exploração existente em nosso mundo, para a violência, para a corrupção, para a covardia, para a mentira, para a maldade humana que assolam o nosso mundo, como nós não iremos nos entristecer? Mas todas as vezes em que nós temos contato com a palavra de Deus, com textos como de 1 Coríntios 2:9, quando o apóstolo Paulo está falando do porvir, quando ele diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como não iremos nos alegrar? Como não iremos nos alegrar quando nós olhamos o tamanho do amor de Deus por nós manifestado na cruz, ao enviar o seu único Filho? Por isso a vida do cristão será uma vida de tristeza e de alegria neste mundo. Nono paradoxo. O cristão será pobre, mas enriquecerá a muitos. Não significa que somente pobres serão cristãos. O ponto aqui são os parâmetros, os valores deste mundo que não ditarão a vida do cristão. Uma vez que nós não nos apegaremos aos valores deste mundo, aos bens materiais, ao poder, à fama. No entanto, muitas vezes seremos pobres diante do mundo. Mas ainda assim poderemos enriquecer a outros, pois aquilo que nós temos de mais valioso pode ser compartilhado, que é a nossa fé, a nossa esperança. E nós podemos compartilhar à vontade, nós não iremos ficar mais pobres por isso. Pelo contrário. 10º e último paradoxo. Ser cristão significará nada ter, mas possuir tudo. Cantamos ao final do hino do Castelo Forte, né? Se vierem roubar os bens, vide lá, que tudo se vá, proveito não lhes dá, o céu é a nossa herança. Pela fé e o perdão que recebemos de Cristo, já possuímos tudo. O que mais precisaremos deste mundo? É muito provável que você pense, essa mensagem, ela está embasada na Bíblia, foi o que o apóstolo Paulo falou, mas quanta coisa difícil aí, né?
Nós estamos longe de atingir esse grau de maturidade, de fé que o apóstolo Paulo havia atingido. Se você estiver pensando assim, acredito que você está no caminho correto. Mas nem mesmo o apóstolo Paulo, em toda a sua maturidade espiritual, não poderia alcançar o grau de paradoxo que Jesus alcançou. Jesus, o Senhor dos Senhores, se humilhou, encarnando, vindo ao mundo e morrendo da forma mais humilhante e vil, como um criminoso pregado na cruz. O mais nobre de todos os reis se fez pobre, desceu ao nosso encontro, pois só assim poderia obter perdão e salvação para nós. Jesus é a personificação do paradoxo. Ele que é a vida, se submeteu à morte para nos dar vida. Ele que é a verdade encarnada, se dobrou diante da mentira de seus acusadores. E tudo isso com o firme propósito de nos reconciliar com Deus, nos perdoar e nos salvar e nos tornar seus embaixadores e cooperadores. E diante desta realidade, como nós iremos proceder? Não há outro caminho, senão reconhecermos a nossa indignidade, a nossa pequenez, mas ao mesmo tempo não perdermos de vista que nós representamos o mais digno de todos, o maior de todos. E aí nós chegamos no suprassumo do paradoxo cristão. Nós podemos reconhecer o quão imperfeitos, falhos e pecadores nós somos, mas ao mesmo tempo, como nós somos escolhidos por Deus para levarmos o seu amor às outras pessoas. Amados no Senhor, ser cristão não é apenas ter alegria e prazer. Enquanto estivermos neste mundo, passaremos por dissabores. Teremos muitas vezes aflições, perseguições por sermos cristãos. Mas todas as vezes em que isso acontecer, poderemos nos lembrar que ser cristão é viver intensamente um paradoxo. Quando somos fracos, então é que somos fortes. Diante de ataques, oposições e rejeição do mundo, que jamais nos esqueçamos, Deus nos acolhe, Deus nos ama, Ele nos salva. E Jesus venceu o mundo. Não para que fôssemos tirados do mundo ou para que odiássemos aqueles que nos odeiam, mas para manifestarmos as obras do seu amor. E capacitados por Ele, possamos prosseguir nesta caminhada paradoxal que é a vida cristã. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus.